Olá, alunos. Olá, alunas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E seguindo a nossa aula que nós introduzimos o que era história, a ciência que estuda o homem, e tudo que o homem fez ao longo do tempo, hoje nós vamos falar mais um pouco a respeito do ofício de historiador, a respeito de interpretações, o que nós precisamos para descobrir o que aconteceu no passado, para estudar a história. Então, nós vamos falar sobre interpretações e também sobre as famosas fontes históricas. Tudo que o historiador, o professor, o aluno, ele pode usar para descobrir o que aconteceu no passado, ok? Então, observem aqui essa imagem comigo e pensem com vocês. O que é que vocês estão observando aqui? Essa imagem aqui, pessoal, ela é um exemplo de que pode existir diferentes interpretações para uma mesma imagem, para um mesmo fato. Então, eu não penso igual a vocês, vocês não pensam igual a mim, cada um pensa da maneira diferente. E a história, ela respeita isso, ela respeita o fato de que todas as pessoas pensam de maneira diferente. Então, se eu olho para essa imagem, eu posso dizer que estou vendo um senhor, né, e uma senhora, dois velhinhos aqui. Mas outras pessoas que vão olhar vai dizer: não, Bruno, aí não tem dois velhinhos, não. Aqui tem um homem tocando violão e aqui tem uma mulher ouvindo, ele tocar violão com a trouxa de roupa na cabeça. Então é a mesma imagem, mas ela possibilita várias interpretações. Aqui não é a orelha do velhinho, aqui é uma mulher saindo de uma porta. Então, se nós olharmos uma mesma briga, imagine que você, seu pai, seu irmão vem uma briga e vocês têm a obrigação de contar essa briga para a mãe de vocês. Você acha que os três vão contar a briga do mesmo jeito, com os mesmos detalhes? Claro que não. Cada um vai contar a briga da maneira e pelo olhar que observou. Então a história, ela não é exata. A história, ela permite várias interpretações de um mesmo fato, ok? Então essa é a primeira lição de hoje, que a história, ela permite várias interpretações de um mesmo fato. Beleza? Os historiadores, quando estudam determinada sociedade, países, pessoas, povos, também podem interpretá-la de maneira diferente. Nem todo mundo interpreta as coisas do mesmo jeito. Eu posso interpretar de uma maneira, vocês podem interpretar de uma maneira completamente diferente, ok? Dependendo do método da pesquisa e das fontes que tem. Então, dependendo do que eu arrumo para estudar aquela sociedade, a minha resposta, a minha interpretação, ela vai ser bem diferente, ok? Alguns historiadores podem falar mais do lado político, outros do lado econômico e outros do lado cultural. Então, existem várias interpretações para o mesmo fato, beleza? Não se esqueça, essa é a nossa primeira lição da aula de hoje, que o mesmo fato pode ter várias interpretações. Cada um pode olhar e pensar e dizer que aquilo é algo, e esse algo pode ser diferente da opinião de outra pessoa. Beleza? Ó, no ofício de historiador, para você fazer história, você precisa pesquisar. E a melhor coisa que o historiador pode buscar para achar suas respostas, para descobrir o que aconteceu no passado, para entender o presente, é achando as fontes históricas. Ok, pessoal? As fontes históricas é o que o historiador, o aluno, o professor devem buscar quando querem achar uma resposta para algo. Ok? E elas são inúmeras, existem vários tipos de fontes históricas e é isso que a gente vai observar agora. Ó, fonte histórica. O que é fonte histórica? Essa pergunta aqui vai ser cobrada na nossa aula. O que é uma fonte histórica? Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo, pessoal. É uma carta, é uma revista, é uma foto, é uma música, é uma estátua, enfim, é um prédio, é uma igreja e o que tem dentro dessa igreja. Tudo que pode trazer informações do passado, uma colher, um garfo, pode ser usado como uma fonte histórica. O que é uma fonte? Fonte é um lugar de onde sai algo. É uma fonte de água,
é onde jorra as águas. Uma fonte histórica é de onde saem as respostas, as informações para a história, ok? Então, fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Então, tudo que você usa para interpretar algo, para descobrir o que aconteceu no passado, é uma fonte histórica, ok? Antigamente, só era considerado fonte histórica documentos oficiais, tipo uma coisa que foi que era oficial, uma carta do governo, uma carta de um prefeito, coisas que eram do governo. Atualmente não. Tudo do passado que traz informações pode ser usado como fonte histórica. Então, a carta de amor que seu avô escreveu para sua vovozinha, né? Um CD de música que seu pai ouvia antigamente, uma fita cassete, tudo hoje pode ser usado como fonte histórica e não mais só coisas oficiais. Beleza? Então, seguindo. Ó, existem vários tipos de fontes históricas. Prestem atenção nessa parte aqui. Existem vários tipos de fontes históricas. Existem as fontes escritas, exemplos de fontes escritas: certidões, certidão de nascimento, certidão de casamento, cartas, aquela cartinha que seus pais trocaram quando eram moços, cartinha que seus avós trocaram, carta que mandou para um parente que mora fora. Aquilo ali é uma fonte histórica. Por quê que uma carta é uma fonte histórica? Porque mostra coisas do cotidiano da época em que ela foi enviada, ok? Testamentos, o que eu deixo para meu filho depois que eu morrer, livros, jornais, revistas, tudo que foi escrito, pessoal, pode ser usado como uma fonte histórica. Então, tudo que é escrito é uma fonte histórica escrita. Existem também as fontes orais, ok? Existem as fontes orais. E aí você vai ter um exemplo muito bom. Aquela conversa que você tem com seu avô, com sua avó, e quando você pergunta: vovó, no seu tempo, como era, o que passava na televisão? No seu tempo, como eram as festas? As pessoas faziam isso, as pessoas faziam aquilo. Aquela conversa que você está tendo com seu avô, com sua avó, com algum parente com mais idade, é uma fonte histórica. Está mostrando para você como era o passado. Ok, pessoal? Então, é muito importante nós termos essas conversas com nossos parentes, que já têm mais anos de vida, porque eles são fontes históricas. Então, as entrevistas, as lendas que os nossos parentes contam para nos assustar, tudo aquilo ali pode ser usado como fonte histórica, é uma fonte oral, entre outros exemplos aí. Existem as fontes materiais, ok? As fontes históricas materiais é uma pedra antiga que o homem utilizou lá quando morava nas cavernas. Uma cerâmica, um jarro, um prato de cerâmica que eles fizeram há 10 mil anos atrás. Objetos, a espada, capacete, garfo, colher, faca, facão, foice. Enfim, tudo que o homem usou antigamente pode ser utilizado como fonte histórica, ok? Existem também as fontes audiovisuais e sonoras. Aqui a gente vai colocar uma grande quantidade de coisas também. O cinema, então filmes podem ser usados como fontes históricas. A televisão, o que passava na televisão há 50 anos atrás? DVDs, CDs, fita cassete, enfim. Tudo que a gente pode ouvir e assistir que relata coisas do passado, pode ser uma fonte histórica. Tem as fontes visuais, imagens, fotos, pinturas, anúncios de publicidade, aquelas placas, vende-se, compra aqui sua Coca-Cola bem geladinha. Tem tudo aquilo ali pode ser utilizado como uma fonte histórica visual. Certo? Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos dessas fontes que eu demonstrei anteriormente. Então lá vai tipos de fontes históricas, as orais,
As fontes históricas orais, elas são transmitidas de geração a geração, né, através dos costumes. Então, é aquilo que eu falei. Quando você conversa com o seu avô, ele diz: olha, meu filho, as brincadeiras de criança, quando eu era menino, era assim, né? Então a gente achava isso certo, a gente achava isso errado, e aquilo vai passando de geração em geração, são os costumes, ok? Então, aqui nessa imagem nós temos dois grandes exemplos de uma fonte histórica oral. Existe uma obra que foi escrita lá na Grécia Antiga chamada Ilíada e a outra se chama Odisseia. Eram dois cânticos, dois poemas que com cerca de 15 mil versos, eram gigantescos, mas naquela época não tinha livro, né? E a Ilíada, essa daqui do cavalinho, falava sobre a guerra de Troia. Está aqui o cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia. Foi um cavalo de madeira usado para ganhar uma guerra. E esse poema aqui da Ilíada falava sobre a guerra de Troia. E esse outro aqui, a Odisseia, falava sobre o retorno de Homero, que foi um homem que lutou na guerra de Troia. Então, qual é o exemplo aqui? Esses dois poemas, pessoal, foram criados numa época onde não tinha livro. Aí como é que as pessoas aprendiam e passavam de geração em geração essas histórias? Cantando elas. Então, eles cantavam esses 15 mil versos, né? Porque cantando é mais fácil de decorar. Eles cantavam, então os mais velhos cantavam para as crianças cresciam e aprendiam aquelas músicas, que depois que se tornavam adultos, transmitiam para os seus filhos, ok? Então, as fontes orais, elas não são escritas em nada, elas são passadas através da oralidade, através da fala. Você fica falando para os seus filhos: olha, meu filho, antigamente acontecia uma guerra, assim, assim, assim. A criança vai crescer e vai falar para os filhos delas. E assim acontece a transmissão das fontes, né, dos fatos históricos através da fala. As escritas. Essas aqui são as mais fáceis de entender, né? Escrito, tudo aquilo que está escrito. Se você está com um livro aí na sua mão, você está com a fonte histórica escrita, né? É o mais utilizado pelos historiadores, pois facilita a compreensão do pensamento da época, a organização das sociedades, os hábitos e outras coisas. Então, as fontes históricas escritas é as melhores para a gente estudar, porque lá já está escrito tudo, né? As informações já estão todas ali escritas, muitas vezes a gente nem precisa interpretá-las, porque elas já são muito diretas, né? Falam tudo que a gente precisa saber. Existem diversos tipos de fontes escritas. Aí você pega revista, jornal, carta, bilhete, telegrama, enfim, uma infinidade de coisas que a gente pode usar como uma fonte escrita, né? As primeiras fontes escritas do mundo, elas eram assim, pessoal. Tá vendo essas letrinhas aqui, ó, que parecem uns tracinhos, né? Isso aqui, pessoal, é a primeira fonte de escrita do mundo. Quando o homem aprendeu a escrever, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, essa daqui foram as primeiras letras. Então, a partir do momento que o homem começa a escrever, o homem começa a criar fontes escritas. Aqui é a famosa escrita cuneiforme. Ela foi criada há cerca de 6.000 anos atrás. Olha como é complicadinho essa letra aqui, ó. Isso aqui era feito no barro, viu, pessoal? Isso aqui era feito no barro, okay? Em placas de argila, né? Quem inventou essa escrita foram os sumérios, que é um povo que daqui a algumas aulas nós vamos estudar a respeito desse povo aqui, ok? Então, esse tipo de escrita aqui, que é a primeira fonte escrita do mundo, foi criada há cerca de 6.000 anos. O primeiro documento escrito do mundo era desse jeito aqui, ó, com essas letrinhas feias e complicadas de fazer. Você pegava um pedaço de argila, um pedaço de barro mole, pegava um pedacinho de madeira e ficava escrevendo a letra, né? E depois colocava aquele pedaço de barro no sol e aí ele secava e virava uma folha, ok? Aí depois as letras elas vão melhorando. Aqui a gente tem um exemplo das letras egípcias, né? Então aqui é o nosso alfabeto, né? A, B, C. E olha só como é A, B, C
na escrita egípcia, ok? Na escrita hieroglífica. Então, com o tempo, cada povo vai criando as suas letras. Hoje as nossas são essas aqui, ó. Mas antigamente algumas civilizações usavam essas, né? Uma águia, uma minhoquinha, enfim, ó, um caneco, uma cobra, um leão, uma coruja. Então eles usavam vários símbolos para representar as letras. Isso varia de povo para povo. Cada povo tem a sua língua, cada povo tinha a sua maneira de escrever, ok? Os antigos egípcios também desenvolveram a escrita hieroglífica, importante para entendermos o passado da primeira civilização desenvolvida da África há mais de 6.000 anos. Okay? Então, se os egípcios não tivessem escrito nada, como é que a gente ia saber como era a vida deles? Então, ainda bem que eles deixaram muita coisa escrita, muitas fontes escritas para nós hoje sabermos como era a vida deles antigamente. Ok? Diferente da escrita cuneiforme, que era feita em pedras de barro, os egípcios desenvolveram um papel chamado de papiro, que era feito de palhas, né, de papiro. Pegava uma plantinha lá, cortava, amassava essa planta e criava uma folha. Ó, outros exemplos de fontes escritas: os jornais, né, os livros, álbuns de família, né? Receitas de família, aquela receita que sua avó escreveu com um monte de receita de bolo, de coisas boas para comer. Tudo aquilo ali pode ser usado como fonte histórica. As fontes visuais, os mapas, né? Então, pelos mapas antigos, já para a gente saber como é que o mundo era visto naquele período. Os quadros, né? E os anúncios de publicidade. Tome a sua Coca-Cola geladinha. Né? Isso também pode ser usado como uma fonte histórica. As fotografias, né? Quem não tem aquele álbum cheio de foto antiga aí dentro de casa, né? Mostra o pai, a mãe, a avô, todo mundo bem novinho, curtindo, tomando banhozinho de rio, né? As fotografias também são fontes históricas, são fontes visuais. As sonoras, MP3, CD, disco, fita cassete, que não é do tempo de vocês, mas é do meu tempo. A gente ouvia música aqui, nessas fitazinhas aqui, que a gente colocava no som. Então, as músicas antigas, elas demonstram aquele período em que elas foram feitas. Então, elas também são utilizadas como fontes históricas. Fontes arquitetônicas. Aqui, pessoal, a arquitetura, os prédios, né, das cidades, a maneira como as casas são feitas aqui na Bahia, vocês podem ver, né, aqui em Brasília, as igrejas antigas, né, aqui a cidade de Roma. Então, tudo isso demonstra e pode ser usado como fonte histórica. A gente vai olhar esses prédios, vamos estudar para descobrir um pouco do passado. Ok? Então, a construção do conhecimento histórico. Já vimos aí os tipos das fontes históricas. Depois que vocês pegam as fontes históricas, vocês vão estudar elas, ok? Então vamos lá. Muitas vezes um fato histórico, uma mesma fonte histórica, tem interpretações diferentes. Então, eu posso olhar para o mesmo quadro, vocês podem olhar para esse mesmo quadro e interpretá-los de maneira diferente, ok? A crítica às fontes históricas se dá a partir da lógica e da interpretação do historiador. Então, para nós descobrirmos a verdade, para nós construirmos um conhecimento histórico, nós precisamos das fontes históricas. Nunca esqueçam disso. Sem as fontes históricas, é praticamente impossível nós descobrirmos a história. É impossível nós criarmos um conhecimento histórico sobre algo, ok? Ó, outro fator que faz parte do conhecimento da história são os sujeitos. Os sujeitos. Quem são os sujeitos? São as pessoas que viveram a história. E aqui, pessoal, eu quero passar uma lição muito importante para vocês. Muitas pessoas pensam que sujeitos históricos só são pessoas ricas, reis, papas, pessoas famosas, mas não.
Sujeitos históricos são todas as pessoas. Qualquer pessoa pode ser um sujeito histórico, ok? Então você aí, seus pais, seus avós, seus primos, seus tios, eles podem sim ser sujeitos históricos, basta apenas que você os estude. Então, antigamente, só pessoas importantes eram sujeitos históricos, como se as pessoas mais pobres e que não fossem famosas não tivessem história, mas todos nós temos história. Então, a história ela estuda a humanidade como um todo e não só pessoas ricas e importantes. Entendam isso. A história estuda todos. Eu, você, seus pais, seus irmãos, todos vocês podem fazer história, ok? Todos vocês são sujeitos históricos. Vocês vivem a história, vocês criam a história. Hoje vocês estão estudando, mas daqui a 1000 anos vocês podem ser estudados, né? E aí eles vão buscar o que vocês faziam, o que vocês gostavam de comer. Então, um dia vocês vão ser objetos e fontes históricas. Ok? Então vamos lá. Então, antigamente, só quem era sujeito histórico eram as pessoas importantes. Mas, nas últimas décadas, os historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar sujeito histórico toda pessoa, todos, né? Individualmente ou em grupo. Todo mundo que participa de um processo histórico é um sujeito histórico. E não mais só quem é rico, quem é importante e famoso. Todo mundo é um sujeito histórico. Ok? Ó, existe um objeto que nós historiadores usamos muito, né, para dividir e organizar tudo que o homem fez ao longo do tempo. É a famosa linha do tempo. Então, isso aqui nós criamos para facilitar a vida dos estudantes. É um instrumento bastante utilizado, né, nas aulas. Eu sempre começo as minhas aulas mostrando uma linha do tempo, mostrando que tudo que o homem fez aconteceu nessa linha. Observe aqui esse exemplo. Ó, aqui é um exemplo de linha do tempo, né, a linha do tempo da história. Então, tudo que o homem fez dentro da história aconteceu nessa linha aqui, pessoal. Vocês nasceram aqui, nesse último pedacinho aqui da linha do tempo. Mas ao longo da história, aconteceram várias coisas importantes, né? A queda do Império Romano, a tomada de Constantinopla, a Revolução Francesa, né? A invenção da escrita, né, que aconteceu 4000 anos antes de Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, né, que foi mais ou menos aqui. Então, o que é que acontece, pessoal? Nós, quando vamos dar aula e ensinar vocês, a gente sempre vai usar uma linha, né, e mostrar que tudo que aconteceu na história aconteceu, né, nessa linha aí, para mostrar que existem as coisas que aconteceram antes e as coisas que aconteceram depois. Ok? Né? Na nossa próxima aula, nós vamos se aprofundar mais na linha do tempo, onde nós iremos ver a diferença entre pré-história e a história. Ok? Então, um forte abraço.